Olá, aqui é a Angélica, especialista em regularização junto a Corpos de Bombeiros. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série A Fórmula do CLCB. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que, se você entender de verdade, pode mudar completamente a sua carreira. A diferença entre aprender e aplicar e por que isso muda tudo. Todo mundo quer crescer, quer prosperar, quer um futuro de estabilidade na engenharia. Mas a verdade é que a maioria das pessoas ficam presas em um ciclo de aprendizado sem ação. Elas fazem cursos, assistem aulas, leem conteúdos, mas não aplicam. E o resultado? Nada muda. Hoje você vai entender porque o conhecimento só vale quando vira prática e como isso impacta o seu crescimento, sua renda e o seu posicionamento profissional. Depois de anos acompanhando engenheiros e arquitetos, eu percebi uma coisa muito clara. O divisor de águas entre quem prospera e quem fica estagnado é a atitude de colocar em prática o que aprende. E é sobre isso que vamos falar hoje. Pensa comigo, por que será que tantas pessoas investem tempo, energia e dinheiro em cursos, livros, mentorias, mas continuam travadas sem resultados reais? Porque tanta gente acumula conhecimento, anota tudo, se enche de ideias e mesmo assim não conseguem sair do lugar. E o que será que realmente impede essas pessoas de colocar o que aprendem em prática? Será que é medo de errar? Falta de confiança? Ou a crença de que ainda não estão prontas? E o que acontece quando a gente mesmo, com dúvidas, decide agir? Quando a gente escolhe fazer o primeiro movimento mesmo sem ter todas as respostas? O problema não está em aprender. Aprender é maravilhoso, é o que te mantém vivo, atualizado e em constante evolução. Mas a verdade é que o conhecimento por si só não transforma ninguém. Ele só muda a sua realidade quando você coloca em prática o que aprendeu. E eu vejo isso todos os dias. Profissionais cheios de capacidade e vontade, mas que ficam presos na armadilha do ainda não é o momento. Esperar o curso perfeito, ou a oportunidade perfeita, né, o cliente perfeito, e acabam adiando o próprio crescimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nenhum resultado nasce da espera. Ele nasce da ação. Então, aprender te dá informação, né? Aplicar te dá transformação. A diferença pode parecer sutil, mas ela é gigantesca. Um profissional que apenas aprende continua achando que precisa de mais tempo. O que aplica mesmo de forma simples, aprende mais rápido, cresce mais depressa e ele se torna incomparável. E na prática é isso, né? Que separa quem vive da engenharia de quem sobrevive dela. Não é o diploma, nem o tempo de atuação, é a atitude de quem age mesmo imperfeito, né? De quem escolhe aprender fazendo e descobrir o caminho enquanto avança. Porque, na verdade, que você nunca vai se sentir 100% pronto, né? E tá tudo bem. O que importa é começar. Quem age, aprende. Quem espera, fica estagnado. E quem decide mover mesmo com insegurança, descobre que o sucesso não está na perfeição, ele está na consistência. E é exatamente essa mudança de postura que transforma uma boa intenção em resultado real e um sonho distante em uma carreira sólida e lucrativa. O conhecimento parado é como uma ferramenta guardada na gaveta, né? Cheia de potencial, mas que não serve para nada enquanto não é usada. Você pode ter estudado, feito cursos, lido livros, né? Assistido aulas e até participado de mentorias incríveis. Mas se esse conhecimento continuar trancado na teoria, o resultado vai ser sempre o mesmo. Zero. Agora, quando você decide aplicar o que você aprendeu, né? Mesmo que ainda não saiba tudo muda. E é nessa hora que o aprendizado ganha vida. Quando você coloca a mão na massa, você passa a enxergar com clareza o que funciona e o que precisa melhorar. E é aí que você evolui mais rápido, porque cada erro vira um aprendizado real. Você ganha confiança verdadeira, e não a que vem do que você ouviu, mas a que vem do que você viveu. E essa segurança natural começa a atrair clientes de verdade, né? Que percebem em você alguém que entrega, que resolve e coloca as coisas em prática. E essa é a diferença entre quem fala e quem faz. Entre quem estuda muito e quem transforma o estudo em resultado.
E essa prática constante que constrói a autoridade de verdade. Porque a autoridade não vem de diplomas, tempo de carreira ou certificados na parede. Ela vem de resultados entregues e de pessoas satisfeitas com o seu trabalho. A verdadeira mentalidade empreendedora é sobre isso, né? Testar, ajustar e crescer no caminho. Não é sobre se esconder atrás da dúvida, nem esperar o momento perfeito. Porque, quer um spoiler? Esse momento nunca chega. O progresso vem para quem se move, para quem tenta, erra, corrige e segue. Porque o mercado não recompensa quem sabe, o mercado paga quem executa. E sabe o que é mais interessante? Você não precisa saber tudo para se destacar. Em um cenário onde a maioria fica parada, aplicar o básico bem feito já coloca você na frente de 90% dos profissionais. E não é sobre ser o melhor do mundo, é sobre fazer o que precisa ser feito com constância, com consistência, propósito e atenção. Então, enquanto uns esperam a oportunidade ideal, você cria as suas próprias oportunidades, simplesmente porque age. E é justamente essa atitude de aplicar mesmo imperfeito que separa quem cresce rápido de quem fica eternamente se preparando para começar. E deixa eu te contar como aconteceu comigo, né? E o quanto isso me marcou. No começo da minha jornada, eu era exatamente como muitos profissionais que estão começando hoje, né? Estudava muito, lia tudo que podia, anotava cada detalhe, mas na hora de agir, travava, né? Eu dizia para mim mesma que ainda não estava pronta, que precisava de mais experiência, mais segurança, mais tempo. E essa espera me deixava cada vez mais frustrada. Teve um período em que eu chegava em casa à noite, né, sentava à mesa completamente exausta, desanimada, achando que talvez eu nunca fosse conseguir fazer aquilo certo, né? Eu via outras pessoas fazendo, crescendo, conquistando espaço e me sentia presa no mesmo lugar. E não foi apenas frustração, teve dia em que eu me senti desesperada porque não sabia que tinha potencial, né? Sabia que poderia fazer mais, mas simplesmente não conseguia sair do papel. Até que um dia eu decidi parar de esperar a perfeição e fazer com o que eu já sabia, né? Do jeito que eu sabia. Então eu lembro como se fosse hoje, eu atendi meu primeiro cliente de regularização, um pequeno comércio, eu peguei o checklist, organizei tudo com cuidado, revisei 1000 vezes e fui. O processo deu certo, foi aprovado de primeira e a sensação que eu tive naquele dia foi incrível, né? Parecia que eu tinha virado uma chave dentro de mim. O cliente ficou tão feliz que me indicou para outros 5 comércios. E eu percebi que o que transforma de verdade não é saber tudo, mas é aplicar o que já sabe. E meu pai, que era bombeiro na época, né? Que era bombeiro militar, sempre me dizia: filha, quem faz simples, bem feito, ganha o respeito de qualquer corporação. Então, e assim com os clientes também, né? E ele estava certo, foi assim que eu cresci, né? Fazendo o simples com capricho, né? Sendo transparente com os clientes, aprendendo um pouco mais a cada processo. E depois desse primeiro atendimento, minha confiança aumentou, o medo deu lugar à clareza e eu comecei a ver resultados de verdade. O que antes era insegurança virou propósito. E foi dessa coragem de agir, né, apesar do medo, que nasceu o que hoje é a Aura Extintores e Sistemas de Combate a Incêndio. Uma empresa sólida, né, consolidada, que atua em todo o estado de São Paulo e já ajudou dezenas de estabelecimentos a se regularizarem com segurança e previsibilidade. Por isso, se você também está se sentindo assim, né, travado, inseguro ou sem saber por onde começar, lembra disso. Eu também me sentia assim, mas foi quando eu decidi agir, né, mesmo imperfeita, mesmo com medo, que tudo começou a mudar. Porque o conhecimento só tem valor quando ele é colocado em prática. E a ação, mesmo que pequena, é sempre o primeiro passo para transformar qualquer realidade. Mas talvez você esteja pensando: mas e se eu errar? E se não der certo? Né? E eu te entendo, né, de verdade, porque eu também já pensei assim, né? E por muito tempo, no início da minha jornada, o medo de errar me paralisava, né? Eu queria que tudo saísse perfeito e essa busca pela perfeição me deixava frustrada e às vezes até desesperada. Eu sentia como se o mundo estivesse andando enquanto eu permanecia ali, no mesmo lugar.
né? Esperando o momento certo para começar. Um momento que, claro, nunca chegava, né? Até que um dia, depois de mais uma semana longa, tentando achar coragem, eu entendi algo simples, mas profundo. O erro não é o fim, ele é o professor, né? Você não aprende a dirigir apenas lendo o manual. Você só aprende dirigindo. E do mesmo jeito, ninguém domina o CLCB, a regularização ou qualquer serviço técnico apenas assistindo a aula ou lendo sobre o assunto. É preciso pôr a mão na massa, né? E acredite, foi só quando comecei a errar de verdade, né? Recebendo um retorno prático do que fazia, que eu finalmente comecei a acertar. Então, erros, eles refinam, dão segurança e criam experiência, né? Eles te moldam e, aos poucos, te transformam em alguém preparado de verdade. O mercado, ele não busca, ele não está em busca de alguém perfeito. O mercado recompensa quem é consistente. A consistência é o que constrói resultados reais mês após mês. E o maior arrependimento que eu escuto de muitos profissionais, e que um dia também foi meu, é o mesmo. Eu devia ter começado antes, né? O medo do erro custa caro, custa tempo, aprendizado e oportunidades que não voltam. Mas agir mesmo com medo, paga dividendos, né? Que o perfeccionismo nunca vai te dar confiança, evolução e liberdade profissional. Porque no final das contas, o mercado não paga por quem sabe tudo, ele paga por quem faz. E agora vamos para a parte prática, né? O momento de transformar o que você aprendeu em resultado real. Porque conhecimento que não é colocado em ação perde o valor. Tem duas formas de lidar com o aprendizado, né? E saber diferenciar isso é o que define quem cresce de quem fica estagnado. Então, o que você não deve fazer? Ficar acumulando cursos, treinamentos e certificações, né? Achando que quanto mais você estudar, mais vai estar preparado, quando na verdade isso prolonga o medo de agir, né? Esperar o momento certo para começar, como se houvesse um sinal mágico que dissesse agora sim, né? Você está pronto. Então, travar porque precisa saber tudo, né, antes de dar o primeiro passo. E o pior é que enquanto você espera o cenário perfeito, as oportunidades passam e alguém menos preparado ou mais ousado ocupa o espaço que podia ser seu. Então, foque em, né, pegar cada aprendizado e associar uma ação prática a ele. Por exemplo, aprendeu sobre o processo de CLCB? Então, ofereça um serviço para pelo menos um cliente ou potencial cliente ainda essa semana. Execute em pequena escala, né? Faça um teste, observe o que funciona, o que precisa ser ajustado, né? E melhore a cada etapa. Busque feedback de quem já tem experiência. Pergunte o que pode ser aperfeiçoado e corrija rápido, né? Isso acelera seu crescimento e, principalmente, celebre cada pequena conquista, porque cada passo dado é um avanço na direção certa, mesmo que ainda pareça tímido, né? Pequenino. Então, a verdade é que o progresso se constrói com pequenos passos aplicados com constância, e a soma dessas ações que cria experiência, gera visibilidade e constrói autoridade. A ação não só consolida o aprendizado, ela cria aprendizado real. E é o ciclo que transforma estudo em prática, prática em resultado e resultado em confiança. Então vai aqui o seu desafio imediato. Escolha um aprendizado recente, pode ser algo técnico, comercial ou até de posicionamento, e aplique na prática ainda essa semana. Envie uma proposta, faça uma vistoria, né, ofereça um diagnóstico. O importante é sair do campo teórico e depois compartilhe o que você fez, né? Fale sobre o resultado com um colega, com um mentor ou até nas redes sociais. Quando você fala sobre o que aplicou, você reforça a ação e inspira outros a fazerem o mesmo. Porque é assim que a transformação acontece, um passo, uma atitude, uma decisão de cada vez. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. E quem decide agir hoje sempre chega primeiro. E para encerrar, anota essa frase, para nunca esquecer. A diferença entre aprender e aplicar é que separa quem sonha de quem realiza. Aprender é o primeiro passo, mas aplicar é o que muda o jogo.
É o que transforma conhecimento em resultado, teoria em renda e ideia em autoridade. Então, para de esperar. Comece com o que tem. Faça do jeito que sabe e melhore depois, né? Melhore no caminho. Porque quem age aprende e quem aprende agindo nunca mais volta para o mesmo lugar. E agora eu quero saber, você está pronto para aplicar o que aprendeu? Comenta aqui ou me conta qual foi a última vez que você colocou algo em prática. E claro, compartilhe esse episódio com colegas que precisam destravar e sair da teoria. E aproveitando, amanhã começa a jornada Engenheiros 15K. Uma série exclusiva com 3 episódios, onde eu vou te mostrar passo a passo o caminho para faturar R$15 mil por mês, sem depender de projetos nem de obras. E é uma jornada prática para você sair da teoria e enxergar a rota real para viver da engenharia com estabilidade e reconhecimento. As inscrições estão abertas e o link está na bio. Então corre lá, garante sua vaga e venha comigo nessa jornada. Eu vou te guiar pelo mesmo caminho que já levou a altos profissionais do zero à previsibilidade financeira. Então clica no link, se inscreva e nos encontramos amanhã na jornada Engenheiros 15K. O primeiro passo para transformar conhecimento em faturamento. Te espero lá.